Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Quase todas as luzes ligaram, ainda faltam ali atrás, não falta? Falta, né? Agora deu certo, aê, que maravilha. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou, na verdade, começar uma palavra hoje, né? Eu devo terminar, né, essa palavra, ou no próximo domingo, ou no outro, né? E vamos ler em 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1, está escrito: Tornou Davi a juntar todos os colhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Abinadab, lembra desse nome, seu nome importante, daqui a pouco a gente volta nele. Verso 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos, ou seja, todo tipo de instrumento. Não era louvor lá, os irmãos estavam, né, igual lá em casa de manhã. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Uzá morreu junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Aleluia. Vamos orar por um instante, declarando essa oração com a palavra de Deus, amém? Eu não sei se você trouxe uma Bíblia de papel, uma Bíblia impressa, né? Eu tenho estimulado os irmãos a trazerem, amém? Você andar todo domingo, você pegar uma Bíblia de papel, uma Bíblia impressa, carregar, vou para o culto. Sou crente, creio que é a palavra de Deus, amém? Igual o povo de antigamente mesmo, tá bom? Se você não trouxe, aí você vai erguer sua mão, amém? Porque eu acredito que você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia? Tem ou não tem? Tem, amém? Então, você que trouxe, ergue aí junto comigo. Diga assim: eu tenho uma Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Por isso, o meu coração está aberto para recebê-la. A minha mente está alerta para receber esta palavra, que tem o poder de me transformar, me alimentar, me inspirar. Eu não serei mais o mesmo depois desta palavra, porque é a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bem, eu quero compartilhar com você a respeito de um texto que tem, eu posso dizer que crentes, né, irmãos que já estão há algum tempo na igreja do Senhor, certamente já ouviram alguma pregação a respeito desse texto. É um daqueles textos assim famosos que pregadores gostam de usar, né, para compartilhar certas mensagens. Mas eu acredito, né, eu posso dizer para você, até para você não ficar desanimado, você que já é um crentossauro, né, já é crente há muitos anos, né, e fala: pastor, eu já ouvi uma pregação sobre esse texto, né, Davi querendo a arca da aliança, que é a presença de Deus. Mas eu vou te falar algo, o que eu vou te compartilhar aqui não é uma pregação comum sobre esse texto. Eu acredito que é algo totalmente diferente, mesmo que você é crente há vários anos, amém, a respeito da ótica, da perspectiva que eu quero compartilhar com você sobre esse
trecho da palavra de Deus. Então aqui no segundo livro de Samuel 6, nós temos a descrição de como Davi, ele resolveu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Então Davi, ele tinha se tornado rei, lembra da história, né? Vou resumir aqui bastante, né? Então tinha acontecido aí, tinha sido levantado o primeiro rei, que foi Saul. Só que depois veio o rei Davi, aquele que de fato o Senhor tinha escolhido, aquele que de fato o Senhor tinha visto lá por detrás das malhadas, por causa do coração de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, Davi, ele resolveu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, justamente o lugar do seu reinado. Ele queria trazer a Arca da Aliança para o centro, amém, do povo de Deus, para estar ali próximo dele. E tudo isso por quê? Porque a arca, ela simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Então, quando a gente fala de trazer a arca para perto, nós estamos falando de mover de Deus, de valorizar a presença de Deus. E você que de repente é mais novo na fé, deve estar pensando, pastor, o que é essa arca? Depois eu até pensei, gente, eu tinha que ter separado, de repente, uma imagem, né, para colocar aqui nas telas, né? Mas depois você pode pesquisar na internet. Então, a arca era um móvel que foi criado na época de Moisés para representar a presença de Deus. Tá bom? Ele era um móvel composto basicamente de dois materiais. Ele era feito de madeira e ouro, madeira de acácia, né? Uma madeira específica e muito especial, inclusive. E por que esse móvel era feito de madeira e ouro? Né? E esse móvel era como se fosse uma caixa, tinha medidas exatas que foram instruídas por Deus, né? Na época da construção, né? Na verdade, da produção, eu posso até dizer, porque era algo móvel, né? Do tabernáculo de Moisés. Então era como se fosse uma caixa, tinha uma tampa por cima dela, que era chamada de propiciatório, e por sobre essa tampa tinha dois querubins alados, um voltado para o outro. Então era esse móvel, né, e tinha duas varas, né, de madeira, que era justamente o lugar onde os sacerdotes carregavam a arca. Precisava de 4 homens para carregar, né, essa arca, que era essa caixa, né, e dentro dela, né, tinha o que o Senhor tinha estabelecido, a própria lei, né, a vara também que elegeu Arão como sacerdote, enfim. Um exemplar, né, uma parte ali do maná também que era recolhido. Mas essa arca, o ponto é o seguinte, ela representava a presença de Deus. A presença de Deus. Ela era de madeira, porque madeira simboliza aquilo que vem da terra. A madeira, ela surge da onde a madeira que nós usamos para construir coisas? Das árvores, de algum tipo de árvore, não é verdade? A árvore, ela nasce do chão, ela nasce da terra. Então a madeira representa aquilo que é terreno, enquanto que o ouro representa aquilo que é celestial, no sentido de glória, de poder, de algo da realeza. Porque é claro que você já deve ter percebido, né, dentre os reinos, né, você pode até ver isso em história, né, de maneira geral, história secular. Não estou falando de história, né, do povo de Deus, mas é história secular. Isso desde o Oriente, o Ocidente, todos os reis, né, todas as princesas, príncipes, né, todos os homens que quiseram demonstrar, sabe, como se fosse uma aparência de opulência, né, de glória, de riqueza, de grande poder, eles sempre foram apegados ao ouro, até os dias de hoje. Tudo aquilo que tem ouro fala de algo glorioso, de algo extraordinário, de algo relacionado também à realeza. E o mesmo, né, não é diferente em relação a Deus. Então o ouro, ele representa a glória da presença de Deus. Porque é Ele que é o único rei, amém, de fato. Ele é rei dos reis, diz a palavra. Tá bom? E esses reis, né, esses outros reis, na verdade, são aqueles que fazem parte do povo de Deus, que um dia reinarão com Ele nessa terra durante o milênio. Alguém diga amém comigo? Se você crê que faz parte dessa realeza, amém, da verdadeira realeza, realeza celestial. E eu estou falando para você que a madeira representa algo terreno, enquanto que o ouro é um símbolo na palavra de Deus, da própria presença da glória de Deus. E juntando essas duas coisas, nós temos uma pessoa, na verdade, Cristo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que veio do céu, é aquele que veio da glória, é aquele que é celestial, é aquele de valor imensurável, porque tudo que é caro nessa terra está vinculado ao ouro. Eu, inclusive, não sei se você sabe, mas até algumas décadas atrás, todo tipo de moeda relevante na humanidade, tipo dólar, euro e outras moedas, até a própria moeda brasileira, ela tinha um lastro em ouro. Então, o valor do papel moeda estava vinculado a uma quantidade de reserva de ouro que o país deveria ter. Só que algumas décadas atrás, eles tiraram esse lastro, né, do dólar, inclusive, das outras moedas, para dar um golpe monetário mundial, de tal maneira que hoje todo e qualquer tipo de governo pode definir que tanto de dinheiro que tem no país dele, imprimindo notas, cédulas de dinheiro. Isso que provoca desequilíbrio econômico,
Isso que provoca inflação e todos os problemas. Ou seja, nós vivemos no mundo inteiro, isso em qualquer país é assim, tá bom? Inclusive, né, nos Estados Unidos. Então, houve um golpe monetário de todos os governos, seja ele direita, esquerda, o que for. Só para você ter uma ideia como é que os poderes desse mundo não tem nada que deveria te atrair, eu quero dizer para você, tá bom? Se você quiser pesquisar sobre isso que eu estou te dizendo, mas eu estou te informando que a economia é manipulada pelos governos, não tem mais o lastro da quantidade de ouro. Quando tinha o lastro da quantidade de ouro, aí não tinha como o governo mentir, que tinha tanto valor de dinheiro. Agora, hoje, os governos mentem. E quando precisa de mais dinheiro, ele usa igual impressora de papel. Imprime mais. Só que isso provoca um colapso, tudo fica mais caro e destrói a sua vida. E todo governo faz isso no mundo inteiro. Não há saída, tá bom? Nenhum outro país é diferente, ok? Tá bom? E repito, isso, direita, esquerda, qualquer governo faz isso. Mas volta para cá. Então, a gente caiu num golpe financeiro mundial. Essa é a história desse mundo, né? Mas Cristo está às portas, amém, irmãos? Nós não dependemos desse mundo, amém? Olhamos para o Senhor, ok? Você vê que culto é cultura, né? Talvez você nunca ouviu falar disso, porque os governos não têm interesse em divulgar isso, tá bom? Você não vai ouvir falar, nenhum governante confessando isso, demos um golpe na população. Mas foi o que fizeram, todos os governos desse mundo, todos. Governantes pobres, ricos, europeus, né, do Oriente, isso é normal. Precisou, imprime dinheiro e quebra a população. É assim que se faz, nesse mundo caído. Todos os governos, ok? Fica tendo esperança de governo A ou B, não. Mas volta para cá. Então, quando tinha o lastro do ouro, isso garantia riqueza. E veja, Cristo Jesus é aquele que é Deus, sempre foi Deus, ou seja, representado pelo ouro, pela glória permanente, constante, estável, tá bom? Mas é aquele que também foi nascido nessa terra, gerado nessa terra, através do ventre de uma mulher. Então, a Arca da Aliança representa Cristo. Porque ela tem dois materiais, um material que representa algo terreno e um material que representa algo celestial. Então, Cristo Jesus é celestial, ele é Deus, mas Cristo Jesus também é homem. Hoje existe um homem à direita do Pai, lá na glória. Um homem que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Mas veja, então a Arca da Aliança é Cristo. E quando eu falo da Arca da Aliança, nós estamos falando de uma realidade do Antigo Testamento. Lembre-se disso. Então, veja, desde o Antigo Testamento, Deus tem uma vontade, Ele quer habitar no meio do seu povo, Ele quer ser o seu conteúdo, aquilo que nos preenche. Deus quer ser a nossa satisfação, aquilo que nos dá prazer e a verdadeira razão da nossa alegria. Cristo, próprio Deus. Só que no meio desse mover, que nós lemos aqui no texto, nós podemos perceber o seguinte: a nossa atitude vai determinar se nós desfrutamos da bênção da presença da arca, da presença de Deus, da presença de Cristo entre nós ou não. Tudo depende da nossa atitude, como que nós respondemos a essa presença. Agora, sobre a presença de Deus, eu preciso lançar um outro fundamento aqui brevemente, que é o seguinte. A presença de Deus tem pelo menos dois aspectos. Pelo menos dois. Claro que é algo muito mais complexo. Mas, para simplificar, existe a presença de Deus que é manifesta e existe a presença de Deus que é imanente, ou seja, não manifesta. Como assim, pastor? Veja, a Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém? Então você sabe, por exemplo, o salmista ele diz, lá no Salmo 139, depois você pode conferir, que se ele subir aos céus, o Senhor lá está, se fizer a cama no mais profundo abismo, lá estará também, ou seja, não tem como fugir da presença de Deus. Davi também disse no Salmo 23, que ainda que ele ande pelo vale da sombra e da morte, não precisa temer mal algum, porque Deus está com ele, até na sombra e na morte, no vale da sombra e da morte. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares, lugares bons, nos lugares ruins, nos lugares de luz, nos lugares de trevas. Deus está presente em todos os lugares. É o que afirma a palavra de Deus. Ele é onipresente. Então, esse aspecto do Deus onipresente é justamente isso que é chamado de presença imanente. Ou seja, Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Tá bom? Aí você fala, pastor, o que causa a manifestação da presença de Deus? Uma vez que nós temos a presença que manifesta e nós temos a presença que não se manifesta, mas é a presença de Deus. O que causa essa manifestação da presença de Deus? Que a gente chama de glória de Deus. Amém? O que causa essa presença de Deus? Veja, quando essa presença se manifesta, você percebe. Você percebe a presença de Deus. Não tem como você ignorar isso, tá bom?
né, você percebe, o seu coração é cheio da vida, você transborda, né, no rio da graça de Deus, sabe? Tudo aquilo muda, sabe? Você é tocado, você percebe a realidade daquilo. Por isso que a arca fala de algo do Antigo Testamento. As realidades do Antigo Testamento dependiam de coisas mais palpáveis. Então, como algo palpável, como algo visível, aquilo era a presença de Deus manifesta para o povo olhar e dizer: Deus está conosco. Era assim que acontecia na Antiga Aliança. Mas agora, a presença de Deus está dentro de nós. No entanto, não é porque a presença de Deus está dentro de nós que ela sempre se manifesta para nós. Então, esse que é o grande ponto que eu quero compartilhar com você hoje, nessa noite. O que deveria acontecer conosco, o que tem que acontecer conosco, é justamente aquilo que foi o clamor de Davi. Olha só no verso 9, coloque aí para mim, por favor, 2 Samuel 6:9. Senhor Jesus, coloque aí rápido, irmão, é isso, obrigado. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, veja, ele temeu por quê? Porque no verso anterior, volta aí no verso, é o 7 ou 8, hein? É o 7, isso. No final do verso 7, que está escrito ali, e morreu ali junto à arca de Deus. Espera aí, alguém morreu, Uzá morreu. Uzá morreu junto à arca, que representa a presença de Deus. Foi uma tragédia. Aonde uma vida se encerra, aonde existe morte e falecimento, isso é trágico. Foi uma tragédia que aconteceu. Só que no verso 9, agora volta lá para o verso 9, por favor. Davi, ele temeu, ele ficou com esse receio dessa situação. Foi, peraí, eu estava fazendo algo para trazer a arca da aliança para perto de mim, para ali o centro do reino, ali para Jerusalém. Estávamos lá celebrando a presença de Deus, tocando os instrumentos, aleluia, né? A presença de Deus é conosco e tal. E aí, de repente, alguém morre no meio da situação. Eu estou querendo a bênção da presença, só que alguém morreu ao tocar a arca. Davi temeu. No entanto, Davi, ele não perdeu o coração dele, apesar dessa tragédia no meio do caminho. Como assim, pastor? O coração de Davi é revelado nesse suspiro que ele faz. Essa pergunta, porque está escrito, naquele dia, e disse. O que ele disse? Como virá a mim a arca do Senhor? Apesar de toda a tragédia do momento, uma morte que aconteceu, o que ele rapidamente fez foi voltar a essa questão. Foi, peraí, eu estou fazendo tudo para ter a presença de Deus comigo. Então, como que eu vou trazer essa presença? Aconteceu esse problema, mas eu não quero perder essa presença. Como? Vou trazer essa presença? Essa foi a questão de Davi. Essa deveria ser a questão da nossa vida, né? Muita gente às vezes fica tentando entender, por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, e Davi pecou, aprontou, teve um monte de problemas, foi um homem cheio de defeitos. A Bíblia não esconde os defeitos dele, na verdade a Bíblia expõe, assim, escancara os pecados de Davi. Mas mesmo assim, chega no Novo Testamento, lá em Atos, né? Lucas vai citar da parte do Espírito do Senhor, achei Davi, filho de Jessé, né? Homem segundo o meu coração, em quem se cumprirá toda a minha vontade. Então por que Davi era homem chamado segundo o coração de Deus, embora tivesse cometido muitos pecados? Meu irmão, a grande chave está aqui. Porque Davi, ele era apegado à presença do Senhor. Ele queria o Senhor perto. E isso que eu estou compartilhando com você tem tudo a ver com o tema do nosso semestre. A gente tem um tema do ano, o ano da restituição. Mas o tema desse primeiro semestre, do ano 2025, é justamente o quê? Designados para estarmos com Ele. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus mostrando qual que era a prioridade dele com os discípulos. Ele chamou os discípulos para estarem com Ele. Esse foi o primeiro motivo. Jesus não chamou os discípulos em primeiro lugar para produzir algo, para uma tarefa. Não. Primeiro é o seguinte, para estar comigo. É o que está escrito, né? Depois, né? Coloca aí mais uma vez, Marcos 3,14, por favor. Marcos 3,14, o que está escrito ali no começo do verso? Então designou 12, para o quê em primeiro lugar? O que está escrito? Estarem com Ele. Amém? Eles foram chamados para outras coisas, é verdade, olha lá, para enviar, pregar e tudo, mas em primeiro lugar, os discípulos foram designados, separados, escolhidos para quê? Para estarem com Ele. Só para ficar com Ele. Só para ficar na presença dEle. Davi, ele se antecipou, porque ele conhecia o coração do Senhor Jesus Cristo. Davi, quando ele questiona, quando ele suspira, apesar dessa tragédia, morreu alguém no meio do caminho, trazendo a arca, mas ele não desiste, porque ele sabia que ele estava designado a estar com Ele. Ele estava designado a estar com a arca. Ele falou, gente, a arca é a presença de Deus, não posso perder isso. Como que eu vou trazer? Como que eu resolvo esse problema? Eu quero a presença de Deus. Então esse era o coração de Davi. Então,
Essa é a grande questão. Ele desejava a presença de Deus. Então ele reuniu todo o povo, creu que aquilo ia ser um momento de mover. E foi um momento de mover no primeiro momento, você lembra? Olha aí, o que está escrito, cadê? Coloca aí no 2 Samuel, capítulo 6, verso 5. 2 Samuel 6, 5. Está escrito: Davi e toda a casa de Israel, todo mundo, alegravam-se perante o Senhor. Alegravam-se perante o Senhor, perante a arca, amém? Alegravam-se perante o Senhor. Está vendo que o texto fala que era perante o Senhor, mas era perante a arca. Percebe como é que a arca representa o Senhor? Tá bom? O próprio texto bíblico fez essa troca aqui. Ao invés de falar da arca, falou do Senhor, porque a arca representava a presença do Senhor. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiras, com símbolos. Estava lá se alegrando, estava lá festejando. Só que essa presença que foi motivo de alegria, que era a paixão do coração de Davi, porque Davi ele amava, sabe? Ele queria estar perto, ele entendeu que foi designado para estar com ele. Isso, a arca, que representa a presença, causou morte na vida de Uzá. Por que isso aconteceu? Eu vou dar uma ilustração para você, que você deve guardar também. Ilustração muito simples. É a ilustração do sol. Porque o sol também representa o Senhor Jesus na palavra de Deus. Um dos nomes do Senhor é Sol da Justiça. Ele é o Sol da Justiça. Amém? Então, veja. O sol é o mesmo para todos. Mas dependendo do tipo de material que o sol encontra, esse material vai ter uma reação diferente, não é verdade? Quando o sol bate em cima de uma cera, aquele material pastoso, cera, né? Às vezes o pessoal usa até para limpeza, né? Para polimento, alguma coisa. Hoje não se faz mais tanto isso, né? Antigamente tinha muito isso, né? Tinha um cimento queimado, aí passava a cera colorida, aí o cimento ficava da cor da cera. Não era assim? Quem é dessa época? Meu Deus do céu, eles acabaram de confessar a idade. Eu também sou dessa época, amém? Somos jovens, aleluia. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Depois você pesquisa no Google, né? Olha para cá. Pesquisa agora não. Então veja. Aí, se você bater ali, permitir o calor do sol sobre a cera, o que acontece com a cera? Ela amolece. Ela se derrete. Não é assim? Mas se o sol, esse mesmo sol que fez a cera derreter, for colocado em cima do barro, o barro fica mole ou fica duro? Duro. Veja, o sol é o mesmo. Só que a reação é diferente. Então a questão é: como está o seu coração? Você é como cera que na presença do sol se derrete, na presença do sol da justiça, ou você é como barro, que quando o sol vem, você fica duro e enrijece? Essa é a grande questão. Aí você fala: pastor, como que eu posso ser como cera? Perceba uma coisa, talvez você nunca fez essa relação, mas essa é uma relação verdadeira. Quem é cheio da graça do Senhor, quem entendeu o caminho do Evangelho, quem entendeu, o verdadeiro favor do Senhor, ele é quebrantado. Ele é como cera, ele é quebrantado. Mas aquele que é orgulhoso, soberbo, cheio de justiça própria, ou seja, cheio de si mesmo, é como barro. O sol vem, ele fica duro. As coisas aparecem, ele se enrijece, ele resiste. Percebe? O sol é o mesmo. A diferença é quem está recebendo o sol, ou como está o coração daquele que está recebendo o sol. Qual a condição do coração deles? Por isso, lembre-se, a presença de Cristo é a mesma, mas pode produzir realidades bem diferentes. E quando a gente fala de presença de Deus, manifesta, a presença de Deus se manifestando, é só você parar para pensar no seguinte: é igual você. Você também tem muitos lugares que você está presente, mas você não se manifesta mesmo estando presente naquele lugar. É ou não é verdade? Né? Então, vamos supor que você começou a trabalhar recentemente num local, né? Você é recém-contratado. Aí você está ali no começo, nas primeiras semanas ou meses, meio intimidado, é ou não é verdade? Só faz o que todo mundo manda fazer, não discute nada, trabalha de cabeça baixa, está ali, se for no computador, está só lá. Nem conversa, nem... Você está acanhado. Você está presente, mas você não se manifesta. Agora, quando você chega em um outro ambiente, onde você tem liberdade, você se manifesta. Aí você ri, aí você fala, aí você reage com liberdade, do jeito que você quiser. Percebe? Então, nós mesmos também temos essa realidade. Estamos presentes em alguns lugares onde nós não nos manifestamos. Mas em outros lugares onde nós estamos mais à vontade, a gente se manifesta.
A gente é mais livre. Não é assim que nós nos comportamos também? Amém? O mesmo em relação ao Senhor, não tenha dúvida. O Senhor está presente em todos os lugares, mas o Senhor se manifesta apenas em alguns lugares. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu quero ser parte desse lugar onde Deus se manifesta. Alguém pode dizer amém também, a respeito da sua própria vida? Eu me lembro de uma música antiga, de um grupo, que nem sei o que virou desses irmãos. Era o grupo musical, né? Filhos do Homem. Não sei quem é dessa época. Ninguém quer levantar a mão agora, que eu vou falar que você tem muitos anos de fé, né? E aí tinha uma música que tinha um refrão, que eu achava muito bonito isso, que ele cantava, né? Eu quero ser tua casa favorita. Né? Porque nós somos casa do Senhor, não é verdade? Todos nós, juntos individualmente também, somos santuário do Senhor. Amém? E aí esse grupo de irmãos, né? Os Filhos do Homem, eles cantavam, né? Tinha essa música. Eu acho que até o título da música era esse, Casa Favorita, né? Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Tá vendo? Por isso que eu prego e não canto, né? Porque quando eu canto não dá certo, você viu, né? Então vamos continuar a pregação, olha para cá. Mas veja, então a letra da música é justamente essa, de querer ser esse lugar da manifestação da presença do Senhor. Amém? Esse lugar da manifestação. Veja, o sol, que é Cristo, está sobre todo crente. Mas não é todo crente que é quebrantado, não é todo crente que é o lugar da manifestação do Senhor. Porque tem crente que às vezes, por uma série de razões, que de alguma forma envolve a justiça própria, ele se permitiu endurecer. Ao invés de continuar como cera, acabou se tornando barro. E o sol vem, ele fica mais duro ainda. E aí a presença não se manifesta. Nós não queremos ser essas pessoas. Alguém pode dizer amém junto comigo também? Tá bom? Mas veja, o que aconteceu? Então, aliás, Davi, né? A palavra do Senhor diz que Davi queria trazer a Arca da Aliança, só que ele mandou buscar essa arca numa casa. Numa casa. Olha só o que está escrito aí no verso 3, 2 Samuel 6:3. Volta aí 2 versos, por favor. Isso. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de quem? Lembra o nome que eu falei para você lembrar? Abinadab, né? Eu lembro lá em Goiânia, no começo, lá quando fui pastor de rede, tinha um líder de célula que chamava Abinadab. Eu lembro desse líder, era um bom líder, inclusive, né? Então, a Bíblia está dizendo que a arca estava na casa de Abinadab. Aí você pode falar, pastor, mas por que a arca estava na casa de Abinadab? Vou resumir bastante a história para você, porque eu tenho pouco tempo no meu cálculo de tempo aqui. Eu sei que o culto termina 9, mas eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer depois da palavra aqui ainda. Então, vamos continuar aqui, vamos lá. Então, veja, por que a arca foi parar na casa de Abinadab? Né? Alguém pode perguntar, pastor, mas Moisés não veio antes, né? Bem antes, inclusive, de Davi? Então, a arca não tinha que estar lá no tabernáculo de Moisés? Por que a arca estava na casa de Abinadab? Tem uma história, eu vou explicar para você rapidamente, vou apenas citar as referências, não vou abrir o texto com você, se quiser anotar aí, pegar uma caneta para você conferir depois, faça isso, ou senão você pode ir lá no YouTube e depois ver o áudio da pregação para você ver com calma, tá bom? Vamos lá. Então, nos dias de Eli, antes de Saul se tornar rei, o povo de Israel foi à guerra contra os filisteus. Os filisteus é um inimigo muito comum na história do povo de Deus. Você que já leu o Antigo Testamento, pelo menos uma vez, deve se lembrar desse nome, os filisteus, né? E os inimigos de Israel, a maior parte deles tinha esse eus no final. Tinha os jebuseus, né? Os gerazeus, né? Os filisteus. Era tudo quanto é eus da história, né? Mas os piores e mais famosos eram os filisteus. Né? Inclusive, né? O gigante, né? Golias, ele também fazia parte dos filisteus, né? Da cidade de Gate. Mas vamos continuar a história aqui. Então, quando na época do sacerdote Eli, quando não tinha rei, né, porque Saul foi o primeiro rei, então antes de existirem os reis, os sacerdotes eles tinham um tipo de função política também, de liderança do povo. E na época desse sacerdote, né, que era um tipo de profeta também, Eli, Israel foi à guerra contra os filisteus. E qual foi a ideia do povo de Deus naquela ocasião? Eles quiseram levar a Arca da Aliança para frente da batalha, como se fosse ela um tipo de amuleto, para poder garantir a derrota contra os seus inimigos. Então eles levaram a arca, né? Imagina que isso aqui é a arca, né? Então estava vindo lá os inimigos lá contra eles, aí eles pegaram a arca, não vão jogar a arca na frente, porque a presença de Deus, Deus vai guardar a gente. E ficaram lá todos intimidados, tratando da arca como se fosse um tipo de amuleto.
Era um tempo que o povo de Deus não tinha, na verdade, intimidade com a presença de Deus. Eles estavam usando a arca como se fosse um tipo de coisa para protegê-los. Percebe? Infelizmente, tem gente que faz coisas desse tipo assim, também nos dias de hoje. Provavelmente, no próximo domingo, vou falar um pouco mais sobre isso. Né? Como que a presença de Deus pode tornar algo apenas meramente religioso na sua vida. Mas não vou falar disso hoje, provavelmente domingo que vem. Bem, mas aí o que aconteceu? Os filisteus, o que eles fizeram? Eles derrotaram Israel e tomaram a arca para si. Aí imagina, o povo de Deus ficou sem a arca, que representa a presença de Deus. E quando os filisteus pegaram a arca para eles próprios, né, porque eles tomaram a arca de Israel, né, porque eles viram que era um móvel de ouro, né, ninguém, né, desde sempre sabe-se que ouro custa muito caro, eles olharam, quer saber de uma coisa? Que lá deve ser alguma coisa do Deus deles, nós vamos tomar para nós mesmos e vamos colocar no templo do nosso Deus. Porque um dos deuses dos filisteus ele era chamado de Dagon. Dagon. Esse era o nome, né, desse deus principal dos filisteus. E aí o que eles fizeram? Falaram, olha, vamos pegar essa arca, que com certeza é algo religioso do Deus de Israel, vamos colocar dentro do nosso templo. Eles colocaram dentro do templo do deus Dagon, né, que você sabe era uma entidade maligna, porque somente o único Deus vivo e verdadeiro. Amém? E no dia seguinte eles entraram no templo do deus Dagon. Essa imagem do deus Dagon estava caída de frente. Aí eles olharam, acharam estranho, falaram, gente, quem que derrubou o nosso Deus? E era só a arca que estava lá, presente. Aí eles ergueram o Deus deles de novo. Só que quando eles voltaram no segundo dia, lá dentro do templo do deus Dagon, essa entidade maligna, essa imagem, né, desse deus filisteu não estava apenas caído, mas estava com os braços e as pernas quebrados. Como se alguém tivesse feito isso, só que ninguém tinha entrado no templo. Ou seja, a própria presença de Deus é quem causou isso, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Você está me entendendo? Então, não há concorrência entre Deus e outros deuses, porque há um só Senhor e Salvador, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Só Ele, só existe Ele. Então, tudo isso é para mostrar que diante da presença de Deus, todo o poder do inferno é desfeito e é quebrado. Se você quer ler isso com detalhes, pode procurar depois, isso está em 1 Samuel capítulo 5. Tá bom? Depois, essa história do Deus Dagon, que eu estou te falando. 1 Samuel 5, do verso 1 ao 5, depois você lê. Só que a história não para por aí. Porque Deus, além de ter tocado no Deus deles, houve ainda doenças, úlceras, que atacaram os filisteus. Apareceram úlceras. E eles não sabiam, os filisteus, eles estavam em dúvida, porque tudo começou a piorar quando a arca chegou lá entre os filisteus. Eles falaram, gente, será que isso é coisa do Deus de Israel? Nosso Deus foi quebrado as pernas e os braços, agora está todo mundo doente, todo mundo com úlceras, é uma coisa estranha, doença disseminada entre todos ali, porque eram inimigos do povo de Deus, os filisteus. E aí eles decidiram fazer um teste. Aí em 1 Samuel, do capítulo 5, do verso 6 em diante, tem essa outra parte da história. Tá bom? Aí vai lá até o verso 13, depois você pode conferir. E qual foi o teste que eles fizeram? Falaram o seguinte, olha, vamos pegar essa arca do Deus de Israel, do povo de Israel, vamos colocar em cima de um carro de bois, que a gente vai construir ele novo, um carro de boi que nunca foi usado, mas nós vamos fazer um teste para saber se esse Deus de Israel é poderoso assim mesmo. E qual foi o teste? Eles pegaram 2 vacas que tinham tido cria recentemente. Tinham bezerros muito novos. E aí, né, especialmente as mulheres aqui que são mães, sabem do que eu vou dizer para você. Qualquer tipo de mãe, não só as mães humanas, né, mas as mães aí do reino animal também. Quando tem uma cria muito recente, né, um filhote, a atitude é de quê? De defesa, de proteção e de ficar perto ou longe. O que você acha? Perto. Então, o que os filisteus fizeram? Falaram, olha, nós vamos colocar então nesse carro de bois, né? Mas as vacas vão puxar esse carro, só que são vacas que deram recentemente cria, e são vacas que nunca puxaram o carro, ainda tem esse problema. Porque quando você pega um animal que não está acostumado a puxar carga, ele é rebelde. Ele quer tirar a carga de cima dele, porque não está acostumado, não está treinado. Você está me entendendo, amém? Aleluia. A gente tem servos hoje mesmo, tem, não tem? Eu não estou vendo nenhum servo, eu precisava de um servo, às vezes. Depois eu tenho que falar com os irmãos assim, em pé, assim, para poder ajudar a coordenar o ambiente, assim, impedir muitos movimentos. Estou vendo muita movimentação. Olha para cá. Vamos lá, volta para cá. Então veja. Enfim, eu não sei se você sabe, meu irmão uma vez foi visitar uma dessas igrejas de campanha, sabe? Essas igrejas da televisão.
Ele contou para mim, ele quis se levantar no meio do culto, o obreiro que estava de plantão lá vigiando, mandou ele sentar, falou que não podia ficar andando não, que era proibido sair, mandou ele voltar para o lugar. Ele foi, colocou o rabinho entre as pernas e voltou para o lugar dele, ficou quietinho, sabe? Quando ele me contou essa história, eu fiquei pensando, rapaz, mas será que isso não é bom não, né? Pão cego que faz as coisas dessas, né? Eu fiquei assim pensando, mas a gente não vai fazer isso agora não, amém, irmãos? Fica em paz. Mas que deu vontade, deu, mas olha para cá. É porque eu lembrei da história. Mas volta para cá. É porque é um desassossego, sabe? Fica, amém? Você foi designado para estar com ele, tá bom? É só domingo, né? Uma parte das igrejas tem culto todo dia. A gente só tem domingo. E tem irmão que vem aqui domingo e não sossega. Meu Deus do céu. Impressionante isso. Só domingo. Olha para cá. E aí o que aconteceu? Pensa comigo. Para a arca chegar em Jerusalém, através dessas vacas, que nunca carregaram o peso, e que tinha acabado de ter cria, era provável que as vacas iriam querer sair do lugar ou queria empacar no lugar, para ficar ali onde elas estavam. O que você acha? Iria sair ou empacar? Empacar, não é verdade? Só que o que aconteceu? Um milagre. As vacas foram mugindo em direção a Jerusalém, abandonaram a própria cria, algo antinatural, ou seja, sobrenatural, aconteceu. E aí os filisteus ficaram assustados e pensaram, falaram, gente do céu, é verdade, o Deus de Israel é poderoso. Então, aí quando a arca estava chegando ali em Israel, no capítulo 7, no verso 1, de 1 Samuel, depois você pode conferir, eu não vou abrir com você porque não dá tempo, 1 Samuel, capítulo 7, verso 1, a Bíblia diz que eles colocaram a arca na casa de quem? Na casa de quem que Davi foi buscar a arca, lembra? Abinadab, tá bom? Então, essa é toda a história para você entender como que a arca chegou na casa de Abinadab. Então, quando chegou lá, entre eles, nessa região, eles decidiram, vamos colocar na casa de Abinadab. Só que muitos anos depois, Davi, quando assumiu o reinado, ele descobriu, ele já sabia onde estava a arca, porque na época dos dias de Saul, o rei Saul, ele não valorizava a presença de Deus, ele desprezava a arca, ele não considerava a presença de Deus, ele não via, sabe, a questão de estar com o Senhor. Saul, ele era rei do povo de Deus, mas ele não considerava a presença de Deus. Olha que coisa estranha. É o que infelizmente pode acontecer, às vezes com muitos de nós. Nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos santuário do Espírito de Deus e não consideramos a presença de Deus. Podemos ter a arca perto, estarmos íntimo da arca, só que a gente fica distante. Foi o caso de Saul. Ele desprezou. Davi assumiu o reinado, que é o segundo rei da história de Israel, e ele falou, não, aqui não, o que é isso? Eu valorizo a presença de Deus. É só você ver os salmos de Davi, é só você estudar o tabernáculo de Davi, que em algum momento a gente vai estudar aqui também, nesse semestre, eu acredito. Enfim, então Davi valorizava, então Davi foi atrás, chegou na casa de Abinadab, ó, beleza, ficou um tempão na sua casa aqui, mas agora eu vou levar a arca para Jerusalém. E aí começa o texto que eu li com vocês agora há pouco, no início da pregação, tá bom? Então, só que a grande questão é que Davi não tinha conhecimento de como carregar a arca. Qual foi a ideia dele? Davi pensou. Ele falou, gente, se a arca chegou da terra dos filisteus, na casa de Abinadab, em cima de um carro de boi, quer saber de uma coisa? Vou levar a arca da casa de Abinadab para Jerusalém do mesmo jeito, em cima de um carro de boi. Então faltou Davi ter conhecimento da própria palavra de Deus, eu quero dizer para você. A intenção dele era boa, mas ele não sabia que Deus tinha determinado que a arca tinha que ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Quem são os sacerdotes da Nova Aliança, do Novo Testamento nos dias de hoje? Diga assim, eu. Você é sacerdote real. Lembra 1 Pedro 2,9? Vós, porém, sois raça eleita, o quê? Sacerdócio real. Você foi chamado para carregar a arca da aliança. Você foi chamado para estar com ele, mas para levar ele aonde você vai. Onde você pisa, ele pisa. Onde você coloca a mão, ele coloca a mão. Onde você está, ele está. Mas a grande questão é ele se manifestar aonde você está. Você está me entendendo? Esse era o clamor de Davi. Esse é o clamor de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eles querem a presença de Deus manifesta. E aí, nessa parte da história, entra Uzá. Então, voltando aí, né, para 2 Samuel, capítulo 6, no verso 3, olha só o que está escrito. 2 Samuel 6, 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de quem? Filhos de quem, meus irmãos? Abinadab. Então, Uzá, aquele que morreu,
ele era filho de Abinadab. A arca estava onde antes? Na casa de quem? De Abinadab. Vai juntando os pontinhos aí, vai conectando a história. Aí no verso 6, né, volta aí para o verso 6, né, está escrito: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então veja, eles estavam reunidos para trazer unção, presença de Deus, poder de Deus, a glória de Deus, a arca da aliança do Senhor. Só que, o que aconteceu? Morte. Uzá caiu morto na presença da arca. É o que está escrito no final do verso 7. Avança aí para o verso 7, por favor. Está escrito: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, que era filho de Abinadab. Abinadab era o dono da casa onde a arca tinha ficado, desde a época de Saul até o reinado de Davi. Tá bom? Então o filho que morava na casa onde a arca estava, resolveu tocar na arca e morreu. Como que pode isso? Por que isso aconteceu? Esse é o ponto onde nós estamos chegando. Por que isso aconteceu? Por que aquilo que era a presença de Deus, que era motivo de Davi se alegrar e celebrar, Davi entendeu que estava designado a estar com o Senhor. No caso de Uzá, ao invés de provocar vida, provocou morte. Quando ele tocou na arca, quando ela estava para cair do carro de boi. Veja, Uzá era filho de Abinadab. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Samuel capítulo 7, depois você pode conferir, a Bíblia informa quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab. Sabe quantos anos? 20 anos. 20 anos. Normalmente, na cultura judaica, alguém só é considerado homem a partir dos 30 anos de idade. Ok? Então vamos imaginar, porque Uzá agora fazia parte do exército de Davi, do exército da guarda real. Por isso que ele estava ali à frente. Ele era filho de Abinadab, mas ele fazia parte da guarda real. Então, para Uzá fazer parte da guarda real, ele tinha que ter mais de 30 anos. Ok? Então vamos supor que a arca tenha chegado na casa de Uzá. Por que na casa de Uzá? Porque Uzá é filho de Abinadab. Amém? Né? Se é filho, a casa é dele também. Né? Então a arca ficou na casa de Uzá, ou seja, na casa de Abinadab, o pai de Uzá, durante quantos anos, irmãos? 20 anos. Então imagine que Uzá, filho de Abinadab, tinha cerca de 15 anos quando a arca chegou. A arca ficou na casa dele dos 15 até os 35 anos. Irmãos, algo tipo um móvel que fica na sua casa durante 20 anos, sinceramente, você se acostuma ou não com aquilo? Eu não sei se tem algum móvel na sua casa que tem uns 20 anos. Às vezes tem, às vezes algum eletrodoméstico, de repente. Às vezes algum estante da sala, né? A gente tem um móvel lá em casa que 20 anos não tem não, mas tem mais de 15. Aliás, deve ter quase 20. Cadê a Ludmilla? Está lá nos kids, né? Lá no andar de cima, lá, né? A gente tem uma cômoda lá que comprou, foi na época da Sara, antes da Sara nascer. Então deve ter quase uns 20 anos mesmo, né? É de madeira maciça, trouxe lá de Goiás. Já passou por 3 mudanças de apartamento aqui em Recife. 3 ou 4? 4, né? É a quarta. Fora a mudança de Goiás para cá, 2.400 quilômetros. Irmãos, você pega a cômoda, ela está firme. Entendeu? Não tem nenhum molejo com esses móveis de hoje em dia, né? Porque os móveis de hoje em dia, se ele vê uma água, ele incha, né? Vale nada. Faz uma mudança, na hora que monta de novo, ele fica só né, balançando. Essa cômoda não, irmãos. Ela está lá, firme, pesada, não tem nenhum molejo. Isso que é móvel de verdade, é coisa antiga, né? Tem uns 20 anos mesmo. Mas enfim, então, Abinadab, o pai de Uzá, recebeu esse móvel, porque a arca da aliança era um móvel. Aí chegou a Ludmilla, ouviu falando dela. Tinha 20 anos que estava lá. Então o que você acha? Será que Uzá, ele tinha se acostumado com a arca? Uzá cresceu ao redor da arca na casa dele. Uzá via todos os dias a arca na casa dele durante 20 anos. Então ele estava familiarizado com a arca. Ele estava acostumado com a arca. Ele não via a arca mais como algo sagrado, como algo relacionado a Deus, como se fosse só mais um móvel da casa. E meu irmão, por que eu estou contando essa história para você? Porque é o seguinte, infelizmente muitos de nós estamos há vários anos na fé, ou talvez você nem esteja há muitos anos, mas você já se acostumou com a presença da arca.
Você é de Deus, você nasceu de novo, você é filho de Deus. Eu não estou questionando isso, eu estou falando com filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Diga aleluia. Então eu estou falando com você. A arca de Deus, ela habita em você. Só que às vezes você acostumou. A presença de Deus virou só mais um móvel na história da sua vida. A presença de Deus é aquela mesinha de centro antiga, que está lá na sua sala, que às vezes você tropeça, bate o pé e tudo, e que às vezes você não considera tanto assim, porque se acostumou. Ah, vai ter mais um encontro com Deus. Ah, grande coisa. Eu sei como é que é encontro com Deus. Eu sei como é encontro, né, com o Senhor. Ah, agora o pastor está com um projeto. Ah, que legal. Achei a arte bonita. Designados a estar com a arca. Ah, eu já sei da arca. Ah, ele abriu esse texto. Ah, eu já sei o que diz esse texto. Sobre Davi, a presença de Deus. Eu conheço essas coisas. Ah, vai ter um dia com Deus aqui no prédio da igreja? O que tem? Só mais uma vez. Quem que é esse irmão? É usar. Que trata agora a presença de Deus, a presença de Cristo, como um móvelzinho comum, que está há décadas da casa dele. É só mais um móvel, é só mais um evento, é só mais uma célula, é só mais um culto. Aqui que tem, não tem necessidade. Para que eu estar presente? Deixa para lá, vou no próximo, não vou nesse evento. Conferência, para que isso? Imersão, não tem necessidade. Não, eu estou acostumado com tudo isso. Para mim, é só a mesinha de centro lá da sala da minha casa. Já vi isso muitas vezes. Acostumou-se com a presença de Deus. E aí você agora não valoriza, não preza mais. Coisas que antes te impressionavam. Sabe uma coisa que acontecia, que era muito comum na videira lá em Goiânia? Eu já falei isso para o pastor Nor, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei por que a gente parou de fazer isso. Eu faço, só que é muito rápido aqui no final. A Ludmila deve lembrar disso. A gente tinha um hábito durante vários anos, não sei por que parou, de fazer um apelo de verdade para as pessoas serem salvas no culto. Sabe aquele apelo que a gente faz a oração para o pecador? Arrepender, entregar a vida para Jesus lá na frente? Aí toca uma música, espera todo mundo chegar. Aí vem os pecadores aqui para frente. Aí põe as mãos, manda olhar para trás, olha para a sua família. Aí todo mundo vibra. Irmãos, eu me lembro. Eu era um novo convertido. E mesmo depois também já estava liderando, virando discipulador. Todas as vezes que tinha um apelo evangelístico para pessoas serem salvas, eu ia na frente. Ah, pastor, você não tinha certeza da sua salvação? Não tinha nada a ver com minha salvação, não. É porque eu queria ver o bebê nascendo. Eu queria ver a cara daquele povo sendo salvo. Você está entendendo? Porque tinha gente que estava ali, ele foi visitar o culto, ele nem sabia, era um ímpio, não era filho de Deus. Aí ele foi lá participar desse culto, chamaram lá na frente, ele entregou a vida dele para Jesus. Aí tinha gente que se derramava, chorava. Aí você via, falando, olha aí, nasceu de novo. Percebe? Tem um irmão, uma bênção, né? Alguns irmãos aqui conhecem ele, até pregou aqui na videira. Acho que foi na primeira conferência dos jovens, o pastor Igor Rosa. Na primeira foi, né? Sabe como que ele converteu na videira? E por que ele tem a gente tem essa conexão? Foi num dia que eu fiz um apelo como esse. Eu estava à frente do culto, dos jovens, fiz um apelo. Ele foi um dos jovens, estava visitando o culto, nasceu de novo lá. Nesse apelo. O bebezinho nasceu. Você está entendendo minha ilustração, né? Estou lembrando aqui o Marcos André, acabou de ter um filho agora. Então veja, é muito lindo esse momento, quando filhos naturais nascem. Mas deixa eu te falar uma coisa. E quando um filho espiritual que nasce para toda a eternidade que está diante dele e que vai ficar para sempre com Deus por causa desse momento, isso não é precioso a você, não? Você não vê mais beleza nisso? Você não se comove com isso? Como, por exemplo, meus irmãos, isso tem sido tão bom assim para mim, eu quero dizer para você, para mim. Os dias de batismo. Só que tem gente que acostuma já. Talvez alguns irmãos até acostumaram, né? Ah, pois é, agora todo mês tem batismo. Ah, pois é, vai chegar o culto de ceia. Eita, vê, agora vai ter aquela bagunça. Vou vir só no culto de manhã porque é ter batismo. Meu irmão, você perde a oportunidade. Né? Eu fico aqui, eu louvo a Deus nessa hora por ser pastor da igreja, que eu fico aqui no palco, aqui na plataforma. Eu fico vendo aqui, eu fico só esperando, sabe? Isso é melhor do que gol, final de campeonato, de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, meu irmão. Muito melhor, muito mais glorioso, muito mais extraordinário, muito mais lindo, muito mais belo. Eu fico só olhando aqui e tal, o irmão faz a oração e tal, não sei o quê. Aí de repente vai levanta, aleluia. Percebe? Por quê? Porque eu não quero ser usar. Eu não quero estar acostumado com as coisas dele, porque você quer saber, meu irmão, quem não se acostumou
com a presença da arca, com a presença de Deus, ele se envolve com aquilo que Deus está envolvido. Ele se dedica àquilo que Deus está dedicado. E Deus está dedicado nisso, Ele está empenhado nisso, Ele quer fazer as coisas junto com Ele. E é Ele que está fazendo essas coisas, das pessoas serem batizadas aqui, das pessoas quererem entregar a vida a Ele, das pessoas serem salvas, das pessoas estarem na célula, do culto acontecer. É tudo por causa dEle. É Ele que faz, é Ele que move, é Ele que fala, é Ele que causa, é Ele que cria, é Ele que age, é Ele que promove. É Ele. Mas a questão é, como está o seu coração? Como está? Você não pode ficar familiarizado com a presença do Senhor. Quero chamar os irmãos da equipe de louvor aqui para frente, aqui para a plataforma. Infelizmente, isso acontece com aqueles que de repente até nascem no ambiente da igreja. Talvez a sua experiência com a fé no Senhor Jesus Cristo seja porque você é filho de alguém que é crente. E aí você chegou aqui como que isso fosse um costume da família. Como se fosse um costume da casa. Ah, minha família é crente, então por isso que eu estou envolvido nisso. Ô, meu irmão, a pior coisa que tem na sua vida para acontecer, crente, olha para cá, é você ficar frio em relação ao mover de Deus. Porque se acostumou com a arca, a presença de Deus, as coisas de Deus, as coisas da igreja, a célula, o culto, a imersão, o dia com Deus. Para você é só um móvel antigo, a mesinha de centro lá da sala. É só mais uma coisa como usar. E aí você toca de qualquer maneira, não como algo diferente, não como algo de valor, não como algo caro, rico, que preenche você. Porque, meu irmão, não tenha dúvida alguma. Olha para cá, eu já estou encerrando, nós vamos ministrar ao Senhor uma canção. Aliás, antes de ministrar, a gente vai assistir uma canção. Mas espera aí, meus irmãos do louvor podem ficar aqui, pode ficar só no teclado aí. Olha para cá. Deixa eu te fazer um apelo lógico, amém? Eu quero agora o seu cérebro, a sua inteligência, ok? Quem é inteligente aqui? Diga. Eu acredito. Vou te fazer um apelo intelectual, mental, questão de inteligência. Olha para cá. Meus irmãos, a graça de Deus, o favor de Deus, te concede muitas bênçãos sem você merecer. Muitos dons, muitos presentes. Mas a questão lógica dessa história é o seguinte: o doador é sempre maior do que a doação. Você está me entendendo? O abençoador, ele tem que ser superior às bênçãos. Porque se ele não é maior do que as bênçãos que ele te dá, como é que ele pode conseguir te dar essas bênçãos? Ele supera. Ele é muito maior. Muito maior. Nada de errado você querer ter as coisas, nada de errado. Deus se alegra em te fazer o bem. Deus realmente fica feliz de você ter boas coisas, às vezes um carro melhor, uma roupa melhor, uma viagem, uma experiência com a sua família, tudo ótimo. Não pare de orar por isso, não pare de pedir isso, não tem nenhum problema. Mas o que você precisa se lembrar é o seguinte, meu irmão: o abençoador é sempre, ele supera muito o tamanho de todas as bênçãos juntas, reunidas, somadas na história da sua vida. Pega tudo aquilo que Deus pode te dar, todo tipo de bênção, bênção material, bênção financeira, até mesmo bênção de saúde, até mesmo a bênção da sua família. Ele é maior, ele supera, ele é muito mais caro, muito mais precioso. É Ele, por isso que foi designado para estar com Ele. E estar com Ele é a maior riqueza, é a maior bênção. Porque, meu irmão, se você é amigo daquele que tem o poder de dar todas as coisas gratuitamente, meu irmão, você pode ter as coisas, mas Ele é muito mais precioso. A presença dEle, qualquer que sejam os dons que Ele pode te dar, o doador é sempre maior do que toda a soma dos dons possíveis e imagináveis que algum crente pode receber. Ele é maior, Ele supera todas essas coisas. Ô, meu irmão, quando os seus olhos forem abertos, eu espero que o Senhor comece a abrir seus olhos hoje. Porque isso não é algo para o futuro. Isso não é algo para aquele dia. Isso é algo para esse tempo. O melhor dessa terra é Cristo. É Ele. É a presença dEle, é a vida dEle. E você tem acesso.
A Bíblia diz que o véu foi rasgado, sabe? Quando Cristo Jesus completou a obra se consumou na cruz do Calvário. Ele tirou os nossos pecados. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, porque é o Altíssimo que rasgou o véu. E todo mundo gosta de lembrar, agora eu posso entrar com ousadia. A Bíblia até fala que você pode entrar. Mas, meu irmão, antes de você entrar na presença dele, ele queria era sair de dentro do templo para correr na sua direção. Porque o Senhor, ele é o pai do filho pródigo. Ele é aquele pai que corre em direção ao filho que pecou, que aprontou, que está cheio de problemas e defeitos, e vai na sua direção correndo, porque mais do que você pode desejar um dia, ele quer você. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele designou os discípulos, o que está escrito, para estarem com ele. É claro que os discípulos trabalharam. É claro que os discípulos tiveram resultado, filhos na fé, frutos. Pregaram o evangelho, curaram enfermos, expulsaram demônios, batizaram pessoas. Eles fizeram tudo isso, mas o primeiro motivo, Jesus disse, e os designou para estarem com ele. Meu irmão, que a presença do Senhor não seja aquela mesa de centro antiga da sua casa que se acostumou. Infelizmente, os nossos corações, que um dia já foi cera, que se derretia com facilidade na presença dele, que por qualquer coisa você era tocado, e quando você via dia de batismo, você queria estar aqui, para estar perto, para ver o povo nascendo de novo, entendeu? Estou falando daquela época, de repente, quando tinha encontro com Deus, você fazia de tudo. Às vezes você tinha uma vida financeira horrível, você não tinha o dinheiro para pagar a inscrição, mas você fazia de tudo. Falei, gente, eu não posso perder a oportunidade de servir, porque eu quero estar lá no meio da arca, eu quero estar lá no meio do povo de Deus, vendo as pessoas serem salvas, libertas pela presença dele, eu vou arrumar esse dinheiro. Mas aí hoje, Deus te abençoou, você tem o dinheiro para ir e não quer saber, porque acostumou. Porque o encontro com Deus é esse móvelzinho antigo que você está acostumado. Hoje negocia a presença na célula. Não vem em todos os cultos. Por quê? Porque a presença de Deus é essa mesinha de centro antiga. E se alguém não te cobrar, se alguém não te pressionar, para que ir? Ô meu irmão, as minhas filhas sabem disso. Eu ensinei elas desde pequenas sobre a presença do Senhor. Eu falei para elas, filhas, desde pequenininhas, com 3 anos elas tinham. E eu tenho certeza que elas se lembram disso. Eu falei com elas, olhando nos olhos delas, filha, você precisa saber que tem alguém na vida do papai que é mais importante do que a sua mãe, mais importante do que vocês, mais importante de todas as coisas. E vocês precisam aprender sobre isso. Elas assustaram. Falaram, gente, será que o pai tem um amante, né? Alguma coisa assim? Eu falei para elas, essa pessoa é Jesus. Elas entenderam. Eu amo minha esposa, eu amo as minhas filhas, mas ele importa mais. Eu sou pastor porque Deus me chamou. Muito longe de dinheiro, eu quero dizer para você, tá bom? Nós temos enfrentado grandes dificuldades financeiras. O tesoureiro está aqui. Semana passada, eu recebo, só para você ver, como ajuda de custo, para me ajudar o sustento, né? Eu recebo um salário mínimo, quero dizer para você, tá bom? A igreja ajuda a caminhar a moradia e um salário mínimo, basicamente isso. Semana passada eu recebi o salário de setembro do ano passado. Eu não estou reclamando não, tá bom? Fique em paz. Amém? Eu não estou pedindo dinheiro para você não. Longe disso. Eu só estou querendo mostrar para você que tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Não estou aqui para isso. É porque eu resolvi. Essa é uma das principais orações da minha vida. Eu falo para o Senhor com frequência, Senhor, não deixe meu coração ficar duro. Eu não posso me acostumar com isso. Não posso. Não posso perder. Não posso. Eu amo minhas filhas, amo minha esposa. Mas Ele é muito mais importante porque eu fui designado para estar com Ele. Amém? Você também. É Ele que importa. Por isso que eu me alegro com todas essas coisas. Estou nem aí para essas outras coisas que vêm, que vão, que tem, que não tem. Você está entendendo? Deus cuida de você. Mas Ele, o doador é maior do que os dons. O abençoador é maior do que todas as bênçãos somadas e reunidas. Não tem jeito. A fonte, ela é muito mais rica do que aquilo que ela distribui. É Cristo, é Ele. E como domingo à noite acontece da gente ter mais jovens aqui, acaba que tem mais adultos de manhã, apesar que tem muitos adultos aqui. Eu vi uma música
Tô achando que não vai dar pra gente cantar, não. Vamos ver. Mas pega aqui para mim, por favor, os pastores, essas folhas aqui. Eu vou distribuir a letra de uma música para você. Você vai acompanhar sentado. Quero pedir, Marcos André, desliga as luzes, só a do palco e essa primeira fileira aqui. Tem jeito? Eita, será que vai ficar escuro demais? Vai não, né? Cadê Júlio César? Tá no ponto aí o vídeo? Eu descobri essa música hoje, irmãos, porque Deus é muito bom. Eu hoje no intervalo do culto, depois que acabou o culto da manhã, porque a gente prega a mesma palavra, né? Eu fiquei nesse coração, fiquei lá à tarde, lá em casa, a Ludmila ficou aqui atendendo as irmãs. Mas muitas vezes eu estava lá e chorando, lá e buscando música lá no Senhor, ministrando eu sozinho, minhas filhas fazendo outras coisas, eu lá no quarto, eu e o Senhor. Aí eu achei essa música aqui, hoje à tarde. Eu falei, gente, isso é a cara dos jovens. Como a noite vai mais jovens, eu vou pôr essa música lá. Nem tive a ousadia de pedir para os irmãos tocarem. Mas a gente vai colocar essa música aqui, porque é um jovem, um sujeito, ele usa uma mochila nas costas. E ele escreveu uma linda letra, só com a parte da letra é meio que um rap. Mas é um negócio de Deus, amém? Tem realidade, tem unção. Vamos assistir junto aqui agora? Vamos lá? Aí a letra está na sua mão, só para você tentar acompanhar. Vamos lá, dá o play aí, irmão. Aleluia. Fique em pé onde você está por um instante. Apesar que não terminou exatamente a música, mas espero que você tenha acompanhado aí a letra, amém? E eu acho precioso isso também, sabe? Quando tem canções de jovens, e justamente nesses ritmos que parecem comuns, né? Para trazer uma mensagem como essa, valorizando a presença do Senhor, amém? Pode deixar a luz aqui do palco apagada, nós vamos ministrar ao Senhor um cântico. Eu quero chamar você para fazer isso, mas deixa eu fazer uma oração primeiro. Vou fazer uma oração agora, antes da música, uma oração no final para a gente encerrar. Amém? A primeira oração que eu quero fazer é uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, pedindo para que Ele seja o seu Salvador, eu quero que você faça a oração comigo. E se você estiver entregando a sua vida a Jesus, me procure depois do encerramento do culto. Amém? Por favor. Talvez você estava afastado também dos caminhos do Senhor. Aí você está fazendo essa oração mais uma vez, apenas para renovar a sua entrega. Se for o seu caso também, me procure no final, tá bom? Mas eu quero pedir para todo mundo repetir logo após mim, para que ninguém se constranja, tá bom? Diga assim, Senhor Jesus, eu entendi que eu fui chamado, designado, separado, escolhido para estar com o Senhor. Eu entendi que os meus pecados foram colocados em Ti e que eu sou perdoado para sempre, não por causa do que eu faço, mas por causa daquilo que o Senhor já fez de uma vez por todas. E por isso eu confesso com a boca, creio com o coração, Tu és o meu Salvador. E agora eu agradeço, porque eu creio que sou feito filho de Deus, sem merecer, por causa do Teu amor, da Tua obra na cruz. Amém. Amém. Se você entregou sua vida, no final do culto me procure. Eu quero chamar você para a gente cantar uma canção, pelo menos uma vez, para renovar isso no seu coração. Como eu disse, eu não terminei essa mensagem, eu vou continuar ainda falando sobre isso no domingo que vem. Mas vamos ministrar ao Senhor por um instante. Amém. Adore a Ele. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele canta. Tu és digno de tudo. Oh, Jesus! Tu és digno de tudo. Pois tudo vem
pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Oh, Jesus! Você tá dia e noite, suba a ti Nossa adoração, dia e noite suba a ti, nossa adoração, dia e noite suba a ti, nossa adoração, dia e noite suba a ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. oh Jesus! Dia e noite, suba a ti. Nada mais satisfaz minha alma. Oh Jesus, diga isso, meu irmão! Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus! Só Jesus, Só Jesus! Só Jesus! Só Jesus! nada mais Nada mais satisfaz minha alma. Nada, nada, nada. Nada mais satisfaz minha alma. Oh, só Jesus. Nada. só Jesus, Oh, Jesus. Só Jesus. suas vozes vão cantar Nada mais satisfaz minha alma. Oh, Jesus. nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Nada mais satisfaz minha alma. Fala pra ele. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais, uma última vez. Diga. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Pai, eu te peço que o Teu Santo Espírito possa conquistar os nossos corações mais uma vez. Muitos de nós, Senhor, tantas vezes nos perdemos, nos acostumamos em meio a tantas coisas dessa vida. Quantas vezes apenas olhamos para aquilo que o Senhor dá e se alegra em dar, para aquilo que o Senhor já deu e que o Senhor tem prazer em ter dado. Mas ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Abra os nossos olhos espirituais e fixa essas verdades de tal maneira
que se tornem inesquecíveis, de que muito maior é o doador do que o dom, muito maior é o abençoador do que a bênção. Atrai-os mais uma vez para Ti. Livra-nos de sermos como Uzá. Ó Deus, que na Tua presença é endurecido, ao invés de receber vida, ainda sai morto. Dá-nos, Senhor, aquele coração de Davi, aquele suspiro, aquele clamor: como trarei a minha Tua presença? Ó Senhor, que nós tenhamos a verdadeira revelação, não simplesmente por ser um projeto semestral da igreja, de que nós somos designados, separados, chamados a estarmos contigo, e que somente contigo, em Ti, imergido na Tua presença, nós somos plenamente satisfeitos, temos alegria, prazer de viver, e temos força e poder para superar e suportar toda e qualquer tribulação, resistência, ataque ou oposição, e passamos por isso livremente, confessando como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua presença e o Teu cajado me consolam. Ó Senhor, que o maior dom, que a maior bênção, que a grande riqueza que nós ansiamos seja o Senhor mesmo. Atrai-nos para Ti, dá-nos fome de Ti, sede de Ti. Faz isso, ó Pai. Abençoa, Senhor, o retorno de cada irmão, de cada irmã, de cada família. Declaro palavra de graça, de bênção, de favor imerecido sobre a vida de todos os Seus filhos. Ó Pai, que essas verdades sejam vivas e a cada dia reavivadas em nossos corações. Que nós sejamos conhecidos como o povo que é atraído, que ama a Tua presença, a Tua glória. E que nós possamos carregar essa presença manifesta, que onde chegarmos, o Senhor se manifeste. Que as pessoas possam testemunhar, Senhor, de quando chegarmos em certos ambientes, em certos lugares, que as pessoas percebam essa presença como um perfume. De tanto que estamos apegados a Ti, ganhamos o Teu perfume e saímos exalando o bom perfume de Cristo. Aonde estivermos, o perfume da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado até o final. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos: meu irmão, mais do que tudo, você foi chamado, designado para estar com Ele. E Ele quer estar com você. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.